Graça e paz a todos os irmãos e visitantes, em continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Apocalipse, da editora cristã evangélica, estudaremos a lição de número 9, que tem por tema Uma Visão do Céu, e que está embasada nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, que leremos no decorrer da lição. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Depois da primeira visão do Cristo exaltado, que cuida da sua igreja e que a protege, enviando as mensagens, as exortações para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, começa agora a revelação do que acontecerá depois disto, ou seja, a vinda do reino de Deus. Ao estudarmos esta lição, teremos uma visão do céu e da glória de Deus sendo exaltado. Outro sim, seremos levados a conhecer um pouco mais sobre o céu e ter a consciência que Deus será exaltado por todos os seres viventes no céu, e ainda a reconhecermos que Deus é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao escrever sobre os capítulos 4 e 5, Champlin diz o seguinte, abre aspas, o certo é que os capítulos 4 e 5 apresentam visões introdutórias. No quarto capítulo, somos levados diante do trono de Deus, de onde procederão todas as demais predições. Deus ali é visto como Senhor, digno de receber honraria, glória e todo poder, incluindo o poder sobre a terra, onde atualmente jaz as forças malignas. Todas as coisas foram criadas por ele, e os juízos descritos neste livro de Apocalipse restaurarão a ele o poder terreno por meio de Jesus Cristo. Este quarto capítulo, pois, essencialmente é a visão de Deus Pai. Já o quinto capítulo focaliza o Cristo, juntamente com um livro que contém as profecias que estavam prestes a ser reveladas. Antes que possamos começar a entender a significação dessas predições, precisamos perceber que a intervenção divina e os poderes divinos é que possibilitarão tal coisa. É isso que os capítulos 4 e 5 do Apocalipse procuram revelar para nós. Deus não é inconsciente para com a sorte da humanidade, e sem dúvida isso se dá sobretudo no caso dos crentes que são perseguidos e martirizados, nas selvas da existência humana, que se instaura quando a maldade governa. E nem Deus é incapaz de fazer intervenção. Os capítulos 4 e 5 deste livro foram escritos a fim de assegurar-nos que essa intervenção não demorará a ocorrer e que nenhum poder, nem mesmo de Satanás, o arcanjo do mal, pode impedi-lo. Fecha aspas. O livro de Apocalipse, propriamente dito, começa com um fato definitivo e eterno de que Deus está entronizado e governando seu universo. Não importa quão temíveis ou incontáveis as forças do mal pareçam ser na terra. Elas não podem anular ou esconder o fato de que Deus está governando o universo no seu trono. O capítulo 4 celebra o Deus da criação e o capítulo 5 o Deus da redenção. Apenas Deus e o Cordeiro são dignos, porque Deus é o Criador e o Cordeiro venceu.
e a sua vitória foi alcançada por meio da morte sacrificial, como o cordeiro morto. A cruz, entre aspas, o cordeiro morto, vence e pode oferecer à existência humana o sentido cósmico que esta demanda. A cruz provê a justificação da criação na história. O Pai e o Filho são retratados como um, não somente pelo tema do trono, como também pela unidade da criação e da redenção. Em certo sentido, os capítulos 4 e 5 são a terceira sessão introdutória, como em Apocalipse 1, do 9 ao 20, e os capítulos 2 e 3, preparando o leitor para a sessão principal do livro, que lida com os selos, as trombetas e as taças, que veremos dos capítulos 6 ao 16. Assim sendo, ao confrontarmos Apocalipse 1,19, onde diz: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Verificamos que esse versículo fornece um simples esboço de todo o livro. As coisas que vistes se refere à visão que João acabara de ver no capítulo 1. As que são indicam as cartas às igrejas, capítulo 2 e 3. E as que hão de acontecer depois destas se referem às revelações ou histórias futuras, dos capítulos 4 ao 22. No versículo 1, João escreve que a mensagem vem da primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, uma clara referência a Apocalipse 1,10, como uma voz forte, como de trombeta, introduzindo a primeira visão. Ainda em Apocalipse 4:1, uma porta aberta no céu leva à primeira cena celestial. Por fim, uma nova transição natural do capítulo 5, em que Jesus é visto como digno de abrir os 7 selos, para o capítulo 6, na qual ele de fato abre os selos. Em outras palavras, os capítulos 4 e 5 de Apocalipse abrem a sessão dos selos, trombetas e taças, em vez de concluir a sessão introdutória. E o primeiro tópico da nossa revista, o autor ele traz por tema o trono no céu. Após ter recebido as cartas às 7 igrejas, o apóstolo João recebe, a partir do capítulo 4, as visões celestiais de Apocalipse, pois a sua atenção foi desviada da terra para os céus. Para entender a questão, precisamos saber aspectos que João presenciou. E o primeiro subtópico, o autor ele nos traz por tema a porta no céu. Estaremos lendo o versículo 1 de Apocalipse 4. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A expressão introdutória, depois destas coisas olhei, apresenta uma nova visão. Ela é usada frequentemente no livro e tem algumas referências bíblicas que eu vou deixar anotado para que depois vocês acompanhem. Então, ela é usada frequentemente no livro para iniciar uma nova sessão e ressaltar a progressão da narrativa. João primeiro viu Cristo andando entre os candelabros, Apocalipse 1, do versículo 12 ao 13. E agora vê a própria sala do trono. Que privilégio, irmãos. Não há indicação de tempo e é impossível saber se houve um intervalo entre as visões. No início, o que João viu foi uma porta aberta no céu. O que ocorre apenas aqui, no Novo Testamento. Mas um conceito paralelo está na porta estreita para a salvação, como parte do ensino de Jesus em Lucas, capítulo 13, do versículo 24 ao 25, que nos diz: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado
e fechar a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não sei de onde sois. O livro de Apocalipse já mencionou outras portas que não devem ser confundidas com esta porta. Uma foi a porta da oportunidade do reino, Apocalipse 3:8. Outra, a porta do coração humano, Apocalipse 3:20. E esta agora é a porta da revelação. O céu aberto não libera apenas acontecimentos, mas também entendimento, pois João contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. Em seguida, ouviu a voz que antes havia falado com ele na terra, chamando para subir até o céu e ver o que ia acontecer. A voz, como de trombeta, é o anúncio apocalíptico dos eventos do fim dos tempos. É a voz de Deus que já falara com João e é forte como o toque de trombeta. Louvado seja Deus. E o segundo subtópico nos traz por tema Deus assentado no trono. Estaremos lendo versículo 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João está em espírito, irmãos. Como afirmando em Apocalipse 1:10, essa expressão aponta para uma experiência visionária enviada pelo Espírito Santo, na qual Deus revela seus mistérios. A segunda visão é semelhante à primeira, mas com uma diferença importante. Em Apocalipse 1, do 10 ao 11, João estava em Patmos, enquanto aqui ele é levado para o próprio céu. A porta está no céu e agora ela é completamente aberta para revelar uma enorme sala do trono, como em Isaías 6. Deus está no centro da cena. Quando foi levado até a porta, João viu um trono e no trono alguém sentado, com semelhança da beleza de pedras preciosas. O que João descreve sobre Deus é o seu fulgor, o seu esplendor, porque a ele não se pode descrever. Não há descrição do trono nem da pessoa que está sentado nele. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho de pedras preciosas. João diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. É o nosso diamante. Há uma abundância de luz que emana dessa pedra. E a de sardônio, uma pedra de cor vermelha flamejante, que obteve seu nome por causa da cidade de Sardes, perto da qual foi encontrada. E ao redor do trono há um arco-íris, que era o reflexo da glória de Deus ao redor do seu trono, semelhante no aspecto à esmeralda, uma pedra preciosa de cor verde. No peitoral do sumo sacerdote, a esmeralda era a pedra de Judá, a tribo de onde viria o rei, o Messias. O arco-íris é o símbolo da graça e misericórdia de Deus, da sua aliança com seu povo, de que não mais o destruiria. Gênesis, capítulo 9. E o terceiro subtópico tem por tema os 24 anciãos. Estaremos lendo o versículo 4, que nos diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. A sua função era prostrar-se diante do trono e adorar aquele que está sentado, colocar suas coroas diante do trono e adorar o Criador. Assentando em trono, fala de uma posição de autoridade e poder. A igreja tem a honra
não apenas de ser salva, mas também de reinar no céu e ser assistente de Deus no seu julgamento. Mateus 19, do 27 ao 29, 1 Coríntios 6, 2. Há um grande debate quanto à identidade dos 24 anciãos. Muitas linhas de pesquisas, muitos temas abordados. Seriam eles humanos ou seriam celestiais? Aqueles que defendem que os anciãos são seres humanos afirmam que, na Bíblia, os anjos não são chamados de anciãos, mas não vestem coroas nem se sentam em tronos. Ademais, roupas brancas são sempre vestidas pelos santos no livro de Apocalipse. Eu deixarei novamente as referências anotadas. E ainda sobre esse debate, sobre linhas de pesquisa, alguns entendem que os 24 anciãos poderiam ser os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Portanto, o povo fiel a Deus, a igreja do Velho e do Novo Testamento, a igreja dos patriarcas e apóstolos, a totalidade da igreja de Deus na história, simbolizando dessa maneira a unidade dos salvos de todos os tempos. O termo ancião se refere aos homens sábios que representavam o povo. Atos 20, 17. As vestes brancas simbolizavam a santidade e a pureza dos servos fiéis, as únicas vestimentas adequadas aos vencedores. As coroas de ouro representam o governo humano. Eles se prostram diante do poder de Deus, rendendo-se diante da majestade divina e entregam suas coroas ao Senhor, Deus e Pai. Outros intérpretes, outras linhas de pesquisa, creem que estes anciãos são personagens angélicos. Defendem que o mais provável é que eles sejam seres celestiais que reinam com Deus e que sejam parte da comitiva que cerca o trono. Além disso, visto que todos os anjos também estão diante do trono, Apocalipse 7, versículo 11, os anciãos devem ser seres celestiais com funções de governança. E o quarto subtópico fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Eu estarei lendo Apocalipse 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Os relâmpagos, vozes e trovões representam a ira de Deus, o seu poder, com brilho, energia, rapidez em executar o seu juízo. Quanto aos 7 Espíritos de Deus, há intérpretes que pensam tratar-se de anjos. Porém, o número 7 significa perfeição de Deus, e quando se refere aos 7 Espíritos de Deus, tem o sentido de que o Espírito Santo é perfeito e descrevem o sétuplo ministério do Espírito Santo. Em Isaías 11, 2, nos diz a palavra de Deus: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E ainda em Zacarias 4, versículo 2 e 10, com o número 7, enfatizando a obra perfeita do Espírito Santo, com 7 lâmpadas, como os olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Louvado seja Deus. E o quinto subtópico tem por tema os 4 seres viventes. No versículo 6 nos diz a palavra de Deus: há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O mar de vidro, que simboliza a separação entre Deus e o homem, é de cristal. Possivelmente simbolizava a glória que só os fiéis, purificados pelo sangue do Cordeiro, poderão pisar.
Esses seres celestiais são os mesmos que o profeta Ezequiel também viu e descreveu, em Ezequiel capítulo 1. São cheios de olhos na frente e atrás, Ezequiel 1, versículo 18, em que os aros das rodas do trono-carruagem estavam cheios de olhos ao redor. As rodas não são parte da visão aqui, mas o significado de olhos por diante e por detrás é semelhante. Eles indicam vigilância incessante, como são, em certo sentido, os olhos de Deus. Eles podem ser também uma extensão da onisciência dele, enquanto observam cuidadosamente a sua criação. Nada pode escapar da supervisão que esses seres realizam daquilo que lhe é ordenado de forma divina. A parte final da sua descrição, em Apocalipse 4:8, é composta por outros 2 detalhes: suas 6 asas e seus olhos em volta. Os seus olhos mostram que podem ver muito além do que é normal. Tem uma visão espiritual muito forte. As 6 asas serviam para voar e para ir o próprio corpo. Ezequiel 1, versículo 11 e 23. Também tinham olhos nas asas, Ezequiel 10:12, mostrando que eram anjos que se movem com muita rapidez. Em Apocalipse 4:7 fala sobre a aparência dos 4 seres viventes, que tem o seguinte simbolismo: leão, que representa a realeza e o poder por ser um temível predador. Novilho, em Ezequiel, o boi, o animal conhecido por sua força, mas pacificador. O homem simboliza o conhecimento ou inteligência, e a águia aponta para a rapidez e a visão. Em Apocalipse, esses 4 seres viventes lideram a adoração. Ficam de sentinela diante do trono e tomam a iniciativa no derramamento do juízo divino. Visto que eles estão mais próximos do trono e conduzem a adoração, é provável que sejam os líderes da corte celestial. Em resumo, tudo o que podemos saber, com certeza, é que eles representam as ordens mais elevadas de seres celestiais, talvez anjos, e dirigem a adoração e o juízo. A grande ênfase na adoração incessante dos 4 seres viventes. Essa é a tarefa principal desses seres celestiais: louvar a Deus por sua soberania sobre a criação e por sua majestade e poder. Embora eles tenham outras funções no livro, como a convocação dos juízos e vigilância sobre a criação de Deus, todas elas resultam dessa atividade principal. Na realidade, uma das ênfases principais do capítulo 4 é a preparação para o juízo divino por meio da adoração. A destruição do mal é necessária para que a eternidade possa começar. A eternidade de Deus é repetida 2 vezes em Apocalipse 4, 9 e 10. Ao que vive pelos séculos dos séculos. A cena, então, passa dos 4 seres viventes para os 24 anciãos. Esses hinos são cantados com os seres vivos celebrando a santidade de Deus. E em seguida, os anciãos cantando o refrão sobre como ele é digno de ser adorado. Se não, vejamos Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Louvado seja Deus. E no segundo tópico da nossa revista, nós estaremos estudando o capítulo 5 de Apocalipse. E agora estaremos lendo o versículo 1 ao 4, onde nos diz a palavra de Deus: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos,
e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Há uma continuação do trono majestoso de Deus que João vê no capítulo 4. Deus está no trono. Ele reina. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tinha o livro na sua mão direita, porque ele é o único possuidor de todos os direitos desse documento. Todo o universo emudeceu diante da interrogação do anjo, e ninguém podia abrir o livro. Ninguém era digno. Ninguém podia aparecer para tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono. E João chorava, provavelmente porque temia não haver ninguém capaz de abrir o livro selado na mão de Deus. Porém, o Cordeiro, Jesus Cristo, ele tomou o livro e começou a abrir os selos. E isso descreve a perspectiva do céu, da ascensão vitoriosa de Jesus Cristo de volta ao Pai. Louvado seja Deus. E o primeiro subtópico, o autor fala sobre o livro. Livro, a palavra grega se refere a um rolo ou pergaminho fabricado por papiro, uma cana que cresce em abundância ao longo do Nilo. Esse livro seria um pergaminho enrolado, fechado com selos, simbolizava os mistérios de Deus. Um volume descrevendo os seus planos, propósitos e obra. Fritz Reinecke, editor, pastor e um teólogo evangélico alemão, ele diz o seguinte, que o livro aqui mencionado parece ser o livro dos decretos de Deus e contém um pleno relato do que Deus, em sua soberana vontade, determinou quanto ao destino do mundo. Deus tem um plano para cada criatura. Deus escreveu o livro da história antes dela acontecer. Ele conhece, ele controla, ele dirige todas as coisas para uma consumação final. O livro tem sequência e consequência. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre estará nas mãos de Deus. E eu gostaria de fazer um adendo, que Deus nos deu livre-arbítrio. Ele nos coloca diante de dois caminhos. O caminho que nos leva à salvação e o caminho que nos leva à condenação eterna. E Ele enviou seu Filho amado para nos salvar. Ele deu a vida para nos preparar um caminho de volta ao Pai, que nos leva à salvação. E Ele nos pergunta, através do Espírito Santo de Deus, no dia de hoje, qual caminho você escolheu seguir? Que possamos escolher o caminho da salvação, declarando que nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez essa escolha, no dia de hoje, o Espírito Santo de Deus ministra o seu coração e te pergunta: qual caminho você quer seguir? Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O livro da história está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito e determinado. Nada foi esquecido, nem omitido. O futuro está nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. E o segundo subtópico, o autor nos traz por tema selado
com 7 selos. O número de selos sugere que o livro era um testamento, conforme os costumes daquela época. O testamento fechado era executado depois da morte do testador, perante as 7 testemunhas que o selaram. E é interessante o plano de Deus de maneira que não pode ser desfeito. Quebrando-se os selos, prontifica-se para o desenrolar dos acontecimentos. Ninguém conhece todo o conteúdo dos propósitos de Deus que ainda estão para ser desenrolados, a não ser o próprio Deus, Jesus Cristo. E eu acrescentei ao nosso estudo mais 2 tópicos, onde diz o versículo que ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem no céu, nem Miguel, Gabriel, serafins, querubins, anjos, os remidos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria. Ninguém foi achado digno no céu. Nem na terra. Nenhum homem, por mais poderoso e influente, pode decifrar o sentido da história. Nem debaixo da terra. Nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados podem revelar a você o sentido da história da vida. Não há ideologia, nem partido político, nem sistema econômico que possa realizar os sonhos e as esperanças do coração humano. Sozinha, a humanidade não vai para lugar nenhum. Sozinha, seu destino é o caos. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. E o 4º subtópico acrescentado tem por tema a impotência humana para desvendar o futuro. A grande questão é: quem é digno? A grande constatação: ninguém podia abrir o livro. A grande decepção: João chorava muito. A crise de João é a crise da impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e vemos o sistema mundano influenciando a muitos, o mau caminho sendo escolhido por muitos, o engano, a dissimulação, a maldade, muitos sendo iludidos pelo sistema mundano. E por que João chorou? Primeiro, porque isso parecia frustrar a promessa de Apocalipse 4:1. Segundo, porque a história estaria à deriva como um barco sem leme. Mas a palavra de Deus nos diz, irmão, que há consolo para nós. Não chore. Há consolo para nós, através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o 3º tópico da nossa revista, o autor vai falar sobre o nosso consolo, o Cordeiro. Apocalipse 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Louvado seja Deus. Os títulos aqui são messiânicos, vinculam a obra de Cristo às profecias do Antigo Testamento. O leão é o rei. Jesus é o rei dos reis e da tribo de Judá. Ele venceu o mundo, venceu Satanás, venceu a morte, venceu o inferno. O cordeiro simbolizava o Messias sofredor, o servo de Jeová, que pelo seu sangue remove o pecado do mundo. Isaías 53:1, 1 João 1:9. A morte de Cristo na cruz é a base da redenção, da restauração da criação e da exaltação do Filho vitorioso. Somente ele poderia tomar o livro. A majestade e a força do leão, a docilidade e o espírito de sacrifício do Cordeiro se evidenciam no Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus, que tem em seu corpo os sinais dos cravos. E agora, ele é o alvo da adoração do próprio céu. Louvado seja Deus.
E o primeiro subtópico vai falar sobre a aparência do cordeiro. Apocalipse 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, em algumas versões 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Cordeiros foram usados em rituais da aliança e nos sacrifícios a Deus, desde a época dos patriarcas. Enquanto o leão ruge e despedaça os seus inimigos, o cordeiro foi levado mudo ao matadouro. Isaías 53, versículo 7 a 8, nos diz a palavra de Deus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. E agora eu gostaria de destacar algumas frases do versículo que nós acabamos de ler. E a primeira é: ele possui 7 chifres. As outras passagens no livro, que encontrarmos figuras como chifres, serão representações dos inimigos de Deus. Mas aqui, o cordeiro, ele tem 7 chifres que representam a plenitude do poder de Cristo, o cordeiro pascual, como pode ser visto em Mateus 28, versículo 18. Esse cordeiro é o grande vencedor. Ele tem poder para resistir e derrotar os inimigos. Os cristãos não foram deixados sem defesa. Louvado seja Deus. E outra frase que eu gostaria de destacar é: possui 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, refere-se aos 7 Espíritos, desta vez com olhos enviados por Deus por toda a terra, enfatizando a onisciência do Espírito Santo, como pode ser visto em Apocalipse 1, versículo 4, e Apocalipse 4, versículo 5, e Apocalipse 3, versículo 1. E nesta última passagem nos diz a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Irmãos, Jesus Cristo é digno de desvendar o sentido da nossa vida. Primeiro, porque Ele é onisciente, é cheio de olhos. Segundo, porque Ele é onipotente, tem 7 chifres. Terceiro, porque Ele é onipresente. Os 7 Espíritos são enviados por toda a terra. Haren declara: nós temos aqui o perfeito poder, 7 chifres, a perfeita sabedoria, 7 olhos, e a perfeita presença, 7 Espíritos em toda a terra, atributos exclusivos de Deus. E o segundo subtópico fala sobre a adoração ao Cordeiro. Apocalipse 5, do versículo 7 ao 14. E eu gostaria de ler. E diz assim a palavra de Deus: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões,
e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que estão no mar e em todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Louvado seja Deus. A adoração a Deus que vimos em Apocalipse 4, do versículo 8 ao 11, é agora replicada na adoração universal ao Cordeiro, primeiro pelos seres viventes e pelos anciãos, e em seguida de forma antifonal, ou seja, versículo que precede o Salmo, e por toda a ordem angélica. Quando o Cordeiro pegou o rolo, os líderes da adoração no livro, que são os 4 seres viventes e os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, que está prestes a inaugurar os eventos que terminarão com a ordem presente e instituirão o reino final e o reinado glorioso de Deus. Aprendemos que Jesus é aquele que vive, esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Nós já vimos em Apocalipse 1:18. Ele foi declarado digno diante do Pai de abrir o livro. Agora é declarado digno de receber a adoração da multidão. No capítulo 5, é o Cordeiro que recebe a adoração, pois ele se mostrou digno de abrir os 7 selos do livro. Uma mensagem selada por um rei deveria chegar ao destinatário designado por ele sem ser aberta. Aqui, Deus entrega diretamente na mão da única pessoa digna de abrir os selos, seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Remedor, Salvador. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. E seguindo para nossa conclusão, irmãos, visitantes, o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro Apocalipse, O Futuro Chegou, ele nos diz o seguinte: o Cordeiro é adorado por quem ele é, Leão de Judá, Raiz de Davi, e Cordeiro que foi morto. Também é adorado por onde ele está. Ele está no trono. De igual forma, ele é adorado pelo que fez. Com seu sangue nos comprou para Deus e constituiu-nos reino e sacerdotes. Ainda, ele é adorado por aquilo que tem, a adoração de todo o universo. E é interessante, irmãos, pensarmos que tipo de cântico é este que lhe é entoado? Harry Weisberg, comentando este texto, diz que João menciona aqui 4 cânticos. Primeiro, cântico de adoração, tu és digno. Segundo, cântico de pregação, porque foste morto. Em Gênesis, o Cordeiro substituiu Isaque. Em Êxodo 12:3, na Páscoa, o Cordeiro é oferecido para uma família, congregação de Israel. Em Isaías 53:8 diz que o Cordeiro foi morto por uma nação. Mas em João, capítulo 1, versículo 29, diz que o Cordeiro morreu para salvar os que procedem de todo o mundo. O terceiro cântico é o cântico missionário. Comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quarto cântico,
devocional, e os constituístes reino e sacerdotes, e finalmente cânticos proféticos, e reinarão sobre a terra. Segundo Charles Hesjedman, os cânticos destes 2 capítulos são grandes oratórios. Primeiro oratório, o oratório da criação, capítulo 4. Segundo, o oratório da redenção, capítulo 5. Oratório é um gênero musical dramático, com solos e coros, acompanhados de orquestra. Aqui, as vozes da igreja glorificada, dos serafins, dos anjos e da natureza se unem para o louvor celestial. Primeiro, o culto ao Criador começa com um quarteto, cantando o hino seráfico. Santo, Santo, Santo és o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado seja Deus. Segundo, a isto segue o coro constituído de 24 anciões, a igreja, que prossegue em um louvor do Criador. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Louvado seja Deus. Terceiro, então se ouvem os solistas. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quarto, vem o responso. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mas vocês devem também estar perguntando o que é responso. Antífona, versículo que procede o salmo, que se canta depois das lições e dos capítulos, ok? Quinto, e quando o cordeiro toma o livro da mão do Criador, ouvem-se em uníssono o quarteto e o coro dos anciões, e no cântico, digno és de tomar o livro e abrir-lhes o selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem da língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus. Sexto, prorrompe o coro majestoso. São os anjos que cantam, vozes de milhões e milhões e milhares e de milhares avolumam o cântico triunfal. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Louvado seja Deus. Sétimo, prossegue o canto num crescente e arrebatador até alcançar o clímax de grandioso final. Não somente a igreja, os serafins, os anjos se combinam, mas ouve-se toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, louvando ao Criador e ao Redentor, aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! E oitavo, por fim, quando serena o estrondo do coro universal, ouve-se um grande amém. Louvado seja Deus! E que parte dos lábios dos 4 seres viventes, os serafins, segue-se então silêncio ofegante, e os anciãos e a igreja se prostram e o adoram. E o adoram. E é assim a música do céu. Ao mesmo tempo em que ela é cheia de entusiasmo,
produz um profundo senso de adoração, ao ponto da igreja prostrar-se. Ninguém, irmãos, pode contemplar o Senhor na beleza e no seu fulgor, na beleza da sua santidade e no seu fulgor, sem se prostrar. Ninguém pode contemplar o Senhor na sua beleza e no seu fulgor, sem se prostrar. Irmãos, a Igreja de Jesus Cristo na Terra não tem que temer, não importando de quantos juízos esteja repleto o rolo da história humana, porquanto o sentido da música é este: o Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e os que o seguem jamais passarão despercebidos do seu amor e do seu cuidado. Eu vou repetir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Criador entregou ao Redentor toda a autoridade no céu e na terra, e os que o seguem jamais passarão despercebidos do seu amor e do seu cuidado. Louvado e engrandecido seja o nome do único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos conceda um dia de paz, um dia guardado e protegido pelo único que é digno de toda a honra, glória e louvor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E até o próximo estudo. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia.